Com muita honra, eu recebo mais uma vez aqui no nosso estúdio a Fernanda Ataliba e a Maristela Lou da Aleph Gestão e Negócios. É sempre muito bom falar sobre os temas que envolvem empreendedorismo, né? Que envolvem movimentar a economia da nossa região, trabalhar com pessoas, a gestão dessa equipe que faz a diferença dentro de diversos negócios, não é? Um prazer sempre estar com vocês. Fernanda, obrigado. Obrigada, muito obrigada, Cláudio. Maristela, obrigado. Cláudio, a gente que agradece, esse espaço é ótimo. E a gente fica feliz de receber vocês, porque vocês sempre vêm muito elegantes pro programa, vestindo o pano da pele, grande parceira de vocês e que veste a mulher da melhor forma, não é, meninas? É isso mesmo, Pano da Pele. Olha, eu pedi pro pessoal seguir lá o @Pano da Pele. Ok. E é muito legal, são roupas confortáveis para todo tipo de idade, né? E do P até o plus size. Perfeito. Hoje falaremos sobre a questão de aconselhamento de líderes influenciando decisões sobre equipes. A Aleph faz isso e ela traz resultados gigantes dentro daquilo que elas entram em cada problemática de uma empresa, né? Vocês nunca entram e a empresa tá tudo perfeito, né? Sempre tem algum caos, obviamente um diferente do outro, para quando vocês entram, vocês sanarem esses problemas, né? Desde encontrar um profissional a outras coisas também, né, Mari? Exatamente, Cláudio. E legal que você falou assim, né? Que está sempre o caos, porque é assim. Pessoas, empresas e pessoas é sempre um desafio, sempre vai ter um desafio, né? E a liderança, ela precisa desse apoio, ela precisa de ferramentas para ela poder atuar com as suas equipes. E é exatamente isso que a gente quer trazer hoje aqui, que já é o aconselhamento que nós fazemos nas empresas e é um trabalho tão gratificante para nós, porque quando a gente vê uma decisão tomada certa, então uma decisão de contratar, de demitir, de promover, de punir, né, de advertência, de desenvolver, né, e os líderes, eles precisam ser preparados para isso. O que a gente vê muito por aí, Cláudio, é, por exemplo, vou dar um exemplo que é básico, aquele garçom no restaurante que é excelente e aí o dono vai lá e promove ele para maître, para outro cargo, para gerente, e aí ele se transforma num péssimo profissional. Ele não era a pessoa adequada, né? Se ele tem um RH estratégico, a gente vai avaliar esse colaborador e ver o que ele precisa desenvolver para ter esse cargo, para desenvolver esse cargo de maneira satisfatória. É como você ir num médico, né? Eu estava comentando com você, né? Que eu fui no médico, no ortopedista, aí veio um, aí veio outro. Eles fazem um aconselhamento entre eles, porque eles entendem daquilo. E nós entendemos de gente, né? De gestão de pessoas. Então, nós reunimos com a diretoria, com o dono da empresa, com as lideranças e aconselhamos a decisão em cima de fatos concretos, não de achismo. Para que haja resultado na produtividade e no clima organizacional também, né? Porque uma decisão errada ali do gestor prejudica, como a Maristela exemplificou aí nesse garçom que virou um maître e não deu certo porque não era o perfil dele. Mas aí é importante, né, Fernanda, avaliar o perfil desse líder, né? Como que vocês fazem isso? Porque vocês lidam com diversos líderes, com diversas personalidades, e aí como que você entra para oferecer essas orientações estratégicas? Então, Cláudio, muito importante colocar que a gente, como a Maristela falou, nós não trabalhamos com achismo, e sim com ferramentas adequadas para avaliação. Perfeito. A gente até comentou aqui em programas passados que nós usamos uma avaliação onde define o perfil comportamental, né? Então, são ferramentas atuais e que vão trazer o perfil adequado para a pessoa assumir aquela função ou não. E é muito importante que essa ferramenta a gente utiliza e a gente vai fazer uma análise todo o percurso dele dentro daquela organização e também a vivência dele fora da organização. Porque muitas vezes, às vezes as pessoas têm um comportamento na empresa e têm um comportamento fora, diferente.
né? Então, quando você faz essa análise, você aplicou a ferramenta, você tem o resultado dela e aí você vai conversar com a pessoa para ver se realmente aquela análise ela é coerente e ele vai ser capaz de ser um líder que vai ser confiável, um líder que vai trabalhar em cima de dados. Perfeito. E não em cima de achismo. Perfeito. Se ele vai ser um líder que ele vai inspirar as pessoas, se ele vai ser um líder que ele vai demonstrar e vai incentivar com que as pessoas tenham aprendizado constante, né? Então, isso é muito importante deixar ressaltado, que uma ferramenta sem uma análise de profissionais, ela não é um recurso eficaz. Exatamente, um recurso eficaz. Por isso que a gente sempre frisa aqui nos programas com você, Cláudio, sim, que precisam ter especialistas para você ter uma análise que seja eficiente, uma análise que seja eficaz. E nós somos especialistas na área de gestão de patrimônio. Quais os erros que vocês mais observam, não precisa citar nomes, mas que os líderes cometem ao tomar decisões sozinhos aí sobre equipes? Tem uma que é categórica, porque assim é muito chato você ficar chamando a atenção de colaborador. Sim. Então, muitas vezes, você deixa de dar um feedback estruturado para aquele colaborador, porque você não quer se desgastar, você já está cansado, você já falou várias vezes, porque como você não tem a ferramenta correta, você não sabe como aplicar, acaba sendo mais punição do que como eu diria, um desenvolvimento, né? Perfeito. E aí tem etapas a serem cumpridas, você vai explicando, você vai trazendo o feedback e aquela ação que o colaborador teve que não está alinhada com a empresa, ela precisa ser corrigida. E deixa de corrigir, até que chega num ponto que não dá mais. Aí você demite, né? E aí como você não fez a coisa estruturada, você perde a razão. Ele vai sair falando mal de você, mas a culpa de quem é? A culpa é do próprio líder que não cumpriu os processos como deveria cumprir para a correção do comportamento do colaborador. E Fernanda, o que você diria para um líder que está assistindo a gente? Eu tenho certeza que tem aqueles que vão falar assim, gestão de equipe é intuição, não é estratégia. Não. Gestão de equipe não é intuição, é estratégia sim, para você conseguir a sustentabilidade do seu negócio. Você precisa de pessoas especializadas em gestão do patrimônio humano para aconselhar estrategicamente os seus líderes e alcançar a sustentabilidade do seu negócio. E é isso que a Aleph Gestão e Negócios faz e traz de resultado nas empresas onde elas atuam, né? Nessa prática de ajudar os líderes e tomarem as decisões mais humanas possíveis e não só aquele achismo que muito empreendedor tem. E quando eu falo muito empreendedor, gente, eu estou generalizando mesmo, até eu. Todos nós temos os nossos achismos ou as intuições, a gente acha que está certo e às vezes, muitas das vezes, nós não estamos. Por isso que é importante ter alguém que vai te ajudar a ter esse resultado mais assertivo e mais alinhado, buscando o resultado na sua empresa. As pessoas podem entrar em contato com a Aleph, né, Maristela, para tirar dúvidas, vocês visitam um negócio. A gente marca uma conversa sem nenhum compromisso, mas para entender o negócio e ver como a gente pode ajudar. Perfeito. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela sensibilidade e pela excelência aí que vocês trazem nas ações dia a dia nas empresas. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia.